Somos a comunhão, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Que bom ter você em nossas celebrações presenciais. Prepare-se com fé e expectativa. O Espírito Santo quer falar de uma forma única e pessoal ao seu coração, através da ministração da palavra revelada. Evite distrações e, se possível, desligue seu celular ou coloque-o no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Amém. Você tem expectativas em Deus para receber uma palavra da parte dEle? Eu sei que você pode ter passado um dia difícil, um dia cansativo e algo te distrai a partir disso. Então eu queria pedir que você pudesse agora fechar seus olhos, pedir a ajuda do Espírito Santo, para que nenhuma distração possa tirar a semente que Deus preparou para você nessa noite. Que essa palavra possa fazer firme efeito na sua vida, transformando os nossos corações, nos conduzindo para uma vida próspera em Deus, fortalecida pelo Espírito Santo. Pai, aqui nós apresentamos o nosso coração e a nossa mente diante de Ti. Te pedimos que essa semente preparada para hoje possa encontrar terra boa, terra frutífera. Nós agora repreendemos toda distração, todo cansaço, todo descaso. Nós queremos ser zelosos pela palavra que foi preparada para alcançar o nosso coração. Portanto, Espírito Santo, nós oferecemos o nosso coração e a nossa mente, para que possa, de fato, gerar transformação em nossa vida. Que haja hoje salvação, que haja hoje cura, que haja hoje libertação, a partir da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós dizemos amém e amém. Nós estamos na quaresma. E eu espero que você esteja firme nos jejuns que estão propostos a cada semana aqui na nossa comunidade. Você está firme? Você está firme? Olha, permaneça firme nisso. Nós temos braços que compõem a nossa quaresma, e são braços de disciplinas espirituais. Então não abra mão do seu devocional, não abra mão do jejum, faça votos espirituais. Durante a mensagem eu vou compartilhar aqui alguns votos que eu tenho feito, para entusiasmar o seu coração a fazer também. Não esqueça dos atos de bondade, não esqueça que as ofertas, as esmolas são conduzidas ao céu como ofertas agradáveis, assim como foi com Cornélio. Você precisa gerar isso no seu coração. Então permaneça firme nos seus dízimos e ofertas, seja generoso numa oferta, participe das ações sociais dessa comunidade. Nós estamos em um tempo de entrega absoluta. E claro, também não esqueça que uma parte importante dessa quaresma é a adoração coletiva. Não negocie o seu domingo, não negocie as quartas-feiras, que são tão poderosas em Deus, a cada louvor, a cada ministração, através dessa palavra. Faz sentido isso para você? Então não negocie até que você possa sentir o sofrimento de Cristo a partir do seu. Quando não pode negociar, quando precisa entregar, e você vai ver que na Páscoa, na ressurreição de Cristo, esse culto preparado certamente fará mais razão, mais propósito para a sua vida. Olha, hoje nós queremos continuar uma série de mensagens que nós temos dificuldade como cristãos de tratar com isso, que é o sofrimento. Alguns até creem que por você ser cristão, você está inapto a passar por sofrimentos. Muitos creem que por eu agora seguir a Jesus Cristo, o sofrimento tem que sair da minha vida. E isso é uma mentira, porque o Senhor mesmo nos diz que no mundo nós teremos aflições. Mas tenham paciência, tenham ânimo, porque eu venci esse mundo que nos promete, que nos propõe aflições. Nós precisamos, como cristãos, saber tratar com o sofrimento. Se alguns creem que o sofrimento não é para o cristão, outros não sabem lidar com o sofrimento que chegam e acham que Jesus tem que responder rapidamente, que isso não é para nós, e que isso precisa sair da nossa vida ao nosso tempo e do nosso jeito. Essa ministração de hoje se refere a isso. Nós estamos numa série de mensagens, o tesouro escondido no sofrimento. E nós precisamos refletir o porquê do sofrimento em nossa vida, mas não nesse sentido, mas no sentido de qual o propósito do sofrimento em nossa vida. Talvez você se pergunte muito de por que eu sofro tanto. Por que tem que ser comigo? Por que tem que ser tão difícil para mim? Tem até uma canção, né, que diz assim: parece que é difícil só para mim, não é? E a gente termina trazendo essa perspectiva de questionamento a Deus: por que eu sofro, Senhor?
Mas por que não perguntar se esse sofrimento vai servir para você de alguma forma? Vai servir para você ser edificado de alguma maneira? Então hoje eu quero trazer para você uma possibilidade de reação mais santa ao sofrimento que muitas vezes é proposto para mim e para a sua vida. E eu quero começar fazendo uma afirmação bíblica de Mateus capítulo 7, versículo 7, que nos diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Esse texto, ele me comove a entender que o Senhor tem boa vontade em fazer com que tudo nos vá muito bem. Eu entendo que o Senhor tem interesse em fazer com que as coisas possam ir muito bem na minha vida. Você crê assim também? Então Deus, ele não tem motivos de estar lançando sofrimento sobre sua e sobre minha vida, a não ser que esse sofrimento traga algum tipo de ensino que faça você se desenvolver espiritualmente, a não ser que o sofrimento promova você algum tipo de ensino, exatamente como muitos de nós fazemos com os nossos filhos, que dizemos: olha, talvez você não entenda que isso é amor, mas eu preciso ser duro com você, como expressão do meu amor com você, e não me importa como você vê. Talvez você veja isso, às vezes o nosso filho vê isso como um castigo, como um sofrimento, como uma dor, mas nós pais, para quem é pai sabe que é uma expressão de cuidado poderoso para preservar a vida dos nossos filhos. É assim ou não, gente? Por que não entendermos que Deus também faz assim conosco? Deus faz assim comigo e com você. Talvez você passe uma vida inteira orando pela cura de alguém, orando pela transformação do seu casamento, por um filho que está indiferente à fé, por uma porta que precisa ser aberta, ou talvez você esteja passando dias e dias orando por algo que te promove algum tipo de sofrimento. Hoje eu quero poder extrair ensino acerca disso. Eu passei 14 anos orando pela conversão do meu pai, e eu ver meu pai em uma célula, sem precisar da minha intervenção, indo nos cultos, sem precisar do meu convite, é realmente muito prazeroso. Mas eu me lembro que quando se passava 3, 4 anos, 5 anos da minha oração, eu reclamava muito com Deus e dizia: Senhor, o que é que custa o Senhor salvar meu pai? O que é que custa o Senhor visitar o coração dele? O que é que custa o Senhor gerar a transformação que eu peço tanto? A tua palavra não diz que se eu pedir será dado, se eu buscar eu vou achar, se eu bater a porta vai ser aberta? Então abre isso para mim. Talvez você já tenha pensado também: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus ouve a minha oração, que não responde ao meu sofrimento? Eu quero fazer essa afirmação para você, meu filho, hoje. Você precisa descobrir as belezas, os tesouros que existem nessas orações que parecem não ser respondidas. O silêncio de Deus pode trazer muito ensino para você e para mim. E o primeiro ensino que ele pode trazer é que algo precisa ser tratado em nós. Talvez o silêncio de Deus seja para que você reflita acerca de como está o seu coração. Você já se perguntou se a sua oração está subindo aos céus? Será que nada está impedindo a sua oração de ser recebida pelo Senhor? Você acha mesmo que o Senhor escuta toda a oração? Será que, independente de como você esteja, Deus está escutando a sua oração? É necessária essa resposta, porque talvez a sua oração não passe do teto do seu quarto, porque existem coisas que o Senhor não negocia a respeito daquilo que é necessário para que a oração possa ser recebida no Senhor. E eu preciso responder isso biblicamente. Isaías capítulo 59, versículo 2, diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As nossas iniquidades podem estar impedindo de que a nossa oração suba aos céus. Então existem questões que nós precisamos honestamente olhar para o nosso coração, porque pode ser que essas orações sejam apenas palavras jogadas ao vento. O Senhor está esperando uma oração, não de um pedido para que esse sofrimento acabe, mas talvez de uma confissão, de um perdão que precisa ser liberado, de uma palavra que precisa ser editada, que você tem dito à volta da sua vida. Então, antes de mais nada, nós precisamos perguntar se existe algo que nos separa de Deus, algo que seja um obstáculo à oração que necessita ser removida.
É isso que nós fazemos dominicalmente aqui. Nós te damos a oportunidade de poder confessar os seus pecados, para que a sua adoração, para que a sua oração possa ser recebida pelos ouvidos do Senhor, pelas mãos de Deus. Nós te damos a oportunidade de se ajoelhar aqui e confessar o seu pecado, sair perdoado, para que aí sim a sua oração possa ser recebida ao Senhor. Não é assim que nós fazemos, igreja? Então hoje o Senhor está dizendo: olha, eu tenho boa vontade de receber a sua oração, mas é necessário que você entenda que eu não vou negociar com os seus pecados. Eu não vou negociar, mesmo que eu te ame tanto e queira atender, é necessário que você abra mão de coisas que me desagradam, de coisas que ferem aquilo que eu tenho por valor. O Senhor está dizendo isso para você. A Bíblia mostra claramente que existem obstáculos espirituais à oração. Nem toda oração tem caminho livre diante de Deus. Você precisa confessar, você precisa abrir mão desse orgulho, você precisa parar de orar para que haja algum mal sobre alguém. Uma vez eu recebi uma pessoa na oficina, e ela descobriu que eu era pastor, e ela começou a dizer que ela era muito espiritual, e ela disse: olha, Deus me ama muito, eu tenho muita autoridade no céu, e eu já fico cismado. E ela disse assim: olha, para você ter ideia, meu vizinho falou mal de mim. Sabe o que foi que Deus fez? Deus feriu ele. Deus trouxe uma doença para a vida dele. Ele teve um AVC. Eu digo: eita, como é a última bolacha do pacote. Eita, como Deus não ama aquele outro irmão, né? Olha só que oração, olha só que perda do sentido mínimo do que é o cristianismo, que ama os inimigos. Isso é uma deturpação ao nível hard do que é o evangelho de Jesus, e eu não podia deixar aquilo passar, gente. Eu precisei ser corajoso e dizer: moça, a senhora não entendeu o que é o evangelho de Jesus. A senhora não tem autoridade nenhuma no céu, talvez seja no inferno a autoridade que a senhora tem. Porque a senhora transformou isso aí em algo que, olha, Deus não está ao seu serviço. Que história é essa? A senhora se perdeu. E as orações daquela mulher precisavam confessar os seus ressentimentos, confessar a sua inveja ou a sua desobediência. Eu quero reafirmar com o Salmo 66, 18: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Essa é a palavra de Deus. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Pronto, Salmo 66, 18, aí está para você. Se você atender à iniquidade, se você corresponder ao pecado proposto, o Senhor não te ouvirá. É necessário que esse requisito esteja bem resolvido em nossa vida. É necessário que nós nos acheguemos a Deus, primeiramente com uma confissão: Senhor, sonda o meu coração, revele os meus caminhos, me conduza ao primeiro amor. Eu quero te pedir perdão por isso, isso e isso. Então Deus muitas vezes está permitindo o silêncio, silenciando diante de você, porque Ele está querendo tratar o seu coração primeiro. Ele não está respondendo ao seu coração, porque Ele quer que primeiro você possa deixar esse orgulho, que você possa deixar essa mentira, que você possa deixar essa arrogância. O Senhor está tratando dentro de você. Isso é uma condição que pode estar afetando a sua comunhão com Deus. O silêncio de Deus, na verdade, é um convite para o seu arrependimento. O silêncio de Deus é um convite para o seu arrependimento. O bloqueio da sua oração muitas vezes não está na questão de fé, está na questão moral. Eu não consigo crer em ninguém que fale de uma experiência espiritual e esteja devendo moralmente ao Senhor. Eu não consigo crer que alguém pode contar uma história de uma experiência poderosa com Deus e vive de mentiras, de engano, de inveja, de falta de liberar perdão. Eu não consigo crer. Eu acredito que o Senhor, assim como eu, fica em silêncio. E o sofrimento talvez que você está vendo, e está vendo de uma forma sem resposta da parte de Deus, talvez esteja muito mais relacionado à sua má vontade do que à falta de boa vontade de Deus. A sua má vontade de abandonar os seus maus caminhos, do que de fato achar que Deus tem má vontade com você. Deus tem muito boa vontade de abrir os caminhos e fazer você próspero. Os planos de Deus são de paz para você. Mas a pergunta é: e você? Será que não tem levantado bandeiras de guerra?
E o Senhor quer que você possa agora desafiar, a descer essas bandeiras e viver em liberdade, cultivando aquilo que há no coração de Deus. Faz sentido isso para você? Em segundo lugar, se você quer entender os tesouros que há muitas vezes no sofrimento, talvez seja porque você precisa aguardar o tempo de Deus. Nós não sabemos lidar com o sofrimento e achamos que Deus tem que dar uma resposta para o nosso sofrimento de forma imediata. Nós não sabemos lidar com essa questão do tempo, e esse é um obstáculo, porque Deus não responde. Porque Deus não responde? Porque Deus não faz? Olha, quantas pessoas oram por anos, sobre uma mesma coisa. Eu quero te dizer, Deus não tem obrigação nenhuma com o seu calendário cronológico. Deus, ele tem um calendário próprio, e nós precisamos olhar para esse calendário e crermos que o Senhor é dono do tempo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 diz: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E nós vivemos em um mundo que tudo é catalisado, tudo é muito rápido, e nós achamos também que tudo na nossa fé, no nosso processo de relacionamento com Deus, também precisa andar na mesma velocidade, passando por cima de tudo. Deus não está comprometido em atender o seu sofrimento. Deus está comprometido em formar você um cristão excelente. E se nós damos algo que nós não conseguimos carregar, nós terminamos passando uma arma para uma pessoa. Eu tenho uma filha de 12 anos de idade, e eu estou reavaliando o presente que eu dei na mão dela, que é um celular. Porque eu já falei algumas vezes para ela que ela precisa ter mais cuidado com o tempo que ela fica na tela. E eu já conversei com ela algumas vezes. Digo: filha, você precisa soltar esse celular para entrar na mesa. Filha, você precisa parar com esse celular, e agora ela acabou de soltar o celular, enquanto nós estamos no culto. E se ela não souber, isso me mostra que eu entreguei algo para ela que ela não estava preparada para ter. Eu dei algo para ela que ela não está preparada para cuidar. E talvez esse sofrimento que você está orando aí, é porque o Senhor está olhando e está dizendo: eu não tenho como dar isso para você. Não dá para ser nesse tempo. Você precisa crescer um pouco mais, porque você não vai saber lidar com isso. Você não vai saber lidar com essa bênção que você está pedindo. Então é necessário que eu espere, para que você possa aprender. Essa semana eu preguei para as mulheres aqui, as pastoras aqui, e teve um texto que me chamou muita atenção, que é o texto da viúva de Sarepta. Que é incrível, que aquela mulher, Elias recebe uma palavra da parte de Deus dizendo: olha, vá para Sarepta, que lá tem uma viúva que vai sustentar você. Gente, Elias recebeu essa palavra, e essa palavra que nós recebemos de Deus gera uma expectativa. Se você recebe uma palavra com expectativa que diz: olha, vai ter uma mulher que vai sustentar você, eu já fico pensando que a mulher vai chegar no BID, vai me levar para jantar, a casa dela com ar-condicionado, e vai me sustentar. Menino, que coisa maravilhosa, eu já fico pensando assim. Mas o que está acontecendo lá do outro lado é uma mulher que não tem nada. É uma mulher que tem um pouco de farinha e um pouco de azeite, que vai fazer um bolo para morrer ela e os filhos. Espera aí, gente. Deus está dizendo que a pessoa que vai sustentar ele não tem nada. E não disse isso para o profeta. E lá vai o profeta encontrar com essa mulher. E quando o profeta chega, ela diz que não tem nada. E o profeta, hora nenhuma, ele questiona Deus, dizendo: Senhor, é essa mulher mesmo? Porque o Senhor disse que ela ia me sustentar, não tem nem para ela, como é que vai me sustentar? Sabe para quê, gente? Para que a gente aprenda que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Sabe o que foi que aconteceu durante isso? Aconteceu que Elias estava sendo alimentado pelos corvos. E Deus disse para ele: vai agora para Sarepta. E ele estava sendo alimentado pelos corvos. E eu fico me perguntando, se a questão fosse alimentar Elias para não deixar ele sofrer, por que Deus não continuou alimentando ele com os corvos? E mandou ele para a mulher de Sarepta, para a viúva de Sarepta, que não tinha nada. Sabe o que é que eu acredito? Eu acredito que Deus estava alimentando Elias no deserto, enquanto a farinha e o azeite da mulher acabavam na casa. Para você entender que não é a partir dos seus recursos. Para você entender que você é essa viúva, que muitas vezes precisa ser a mão de Deus na vida de alguém, mas não com os seus recursos, não no seu tempo, não no seu jeito.
Deus está ministrando ao nosso coração, dizendo: olha, por favor, creia nisso, não vai ser no seu tempo. Comece a esperar, talvez você não esteja ainda com a estrutura necessária para receber o tamanho dessa glória. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz: a tribulação produz perseverança. O sofrimento produz perseverança. E talvez se você ganhar as coisas muito fácil, se a resposta de Deus for muito fácil a cada sofrimento seu, você fique mimadinho. E você fique fazendo biquinho para todas as coisas que acontecem na sua vida. Porque isso aqui, Senhor, é o seu tome. Daqui a pouco você está por qualquer coisa. E o Senhor está dizendo: olha, vamos engrossar essa pelezinha, vamos ter um pouco mais de perseverança, vamos parar de milindre. Você está crescendo, você precisa entender. Gente, nós estamos na quaresma, e a quaresma é um foco absoluto no sofrimento de Cristo nesse mundo. Na figura de Cristo, no que ele passava, na coroa de espinho que ele recebeu, nos insultos que ele recebeu. Nós estamos vivendo esse período que a ênfase está nesse sofrimento até a sua morte e ressurreição. E a minha pergunta é: você quer viver uma vida cristã sem arranhões? Sem pancadas, sem morte, sem insulto? Esses sofrimentos estão produzindo em você um peso de glória. E você precisa compreender que a sua fé precisa ser perseverante, precisa ser robusta. Você precisa entender que existe uma paciência espiritual. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Isso está desenvolvendo em você uma humildade. Isso é, Deus está no controle de tudo, não você. Existem tesouros que não nasceriam fatalmente sem o silêncio de Deus. Tem uma música de Cassiano que diz, né? Quando o Senhor está em silêncio é porque está trabalhando. Porque está trabalhando. E às vezes não é fora, é em você. Antes dele fazer algo para você, pode ser que Deus esteja querendo fazer algo em você, estruturando você para que as coisas possam chegar na sua vida com sentido. As coisas precisam chegar na sua vida com um propósito, para que glorifiquem a Deus. E se Deus te entregar do jeito que está agora, talvez você use para você, talvez você use isso como maldição, talvez você se atrapalhe, porque não está preparado para receber. Então, quer um conselho, irmão? Espera o tempo de Deus. E o terceiro grande tesouro que nós precisamos crer que temos diante de todo sofrimento, é que Ele sempre faz diferente do que esperamos. Gente, eu estou fazendo um voto por semana nessa quaresma. E semana passada eu fiz um voto muito interessante, que foi não usar carro nem moto. Tudo que eu precisava fazer, eu fiz a pé. E eu esqueci que eu tinha combinado com meu pai de tomar uma sopa no sítio dele, que fica a 8 quilômetros da minha casa. Não tinha como desmarcar, né? Eu tinha que ir, fui a pé. Fui correndo, voltei andando, foi uma bênção de Jesus, só misericórdia. Me treinou para os legendários que vai ter amanhã, mas tudo bem. Na semana retrasada, eu fui para uma outra cidade fazer um voto, de passar 24 horas na rua. Dormir na rua e me alimentar daquilo que Deus falasse ao meu coração. E olha o que aconteceu. Eu cheguei logo cedo e começou a apertar a fome. Eu digo: vai Deus, fala logo aqui que está apertando a fome. Fala ao meu coração para poder tomar café. E eu fui passando numa barraquinha, tamanho de nada, só tinha 3 bolos de caco, orelha de pau, como você conhece, e uma garrafa de café. Quando eu ia passando, Deus disse: é aí que você vai tomar café. Quando eu olhei para a barraquinha, eu disse: peraí Deus, ela está precisando mais do que eu. Se eu tivesse 2 orelhas de pau lá, eu botava lá para essa mulher vender. Eu não vou pedir não, que essa coitada não tem nem o que dar, Senhor. Ele disse: peça. Aí eu disse: a senhora me arruma uma orelha de pau, eu estou com fome e não tenho dinheiro não. Ela disse: claro que eu arrumo. Aí ela já ia dando, estava eu e um amigo meu, né? Aí ela já ia dando a orelha de pau para o meu amigo meu. Eu disse: não deixa, a gente parte essa aqui de vida. Eu fiquei com pena dela, tão pouco que ela tinha. A gente saiu com a metade de orelha de pau, cada um copinho de café. Aí eu disse: pronto, agora a gente já senta perto, no lugar onde Deus vai falar com a gente, para a gente almoçar. E quem for passando, a gente vai evangelizando. Aí é óbvio que eu fui para a melhor churrascaria, porque eu sou bispo da igreja anglicana, e Deus, claro que ia me botar para almoçar num lugar bom, né? Aí beleza, quando dá umas 11 horas da manhã, eu vejo um rapazinho passando num carro de açaí. Vai passando num carrinho de açaí. Aí Deus fala comigo: vai lá e peça um açaí. Na hora, gente, eu disse: espera aí Deus, pedir já é uma vergonha do caramba.
E eu pedi o que eu não preciso. Fala com o homem aqui da churrascaria, transfira aqui, é bem pertinho, ó. Se eu só jogar um som para dentro aqui da churrascaria, eu quero é carne, feijão. Ele disse, não, peça lá o açaí. Aí eu olhei para Léo e disse, Léo, tu quer comer açaí? Ele disse, o senhor vai pedir um açaí. Eu digo, Deus disse para eu pedir um açaí ao cara. Deus quer dar um açaí para a gente. Deus é bom. Aí eu fui. Cheguei lá e disse, moço, o senhor me dá um açaí? Eu não tenho dinheiro não, o senhor me daria um? Ele disse, claro. Tinha 3 copos, um grandão, um médio e um pequeno. Ele pegou do meio, botou leite condensado dentro, botou açaí, socou o açaí, botou farinha láctea, botou mais açaí, botou mais leite condensado, botou granola, socou, botou um pouco mais de açaí, botou um amendoinzinho, botou leite condensado e me entregou. E enquanto ele preparava com tanto zelo, socando o açaí, Deus dizia ao meu coração, a mesma intensidade que ele dá, é a mesma intensidade que ele vende. E às vezes nós temos intensidade para ganhar. Nós temos uma intensidade para pedir a Deus. Mas às vezes nós não dedicamos a mesma intensidade em doar, em sermos generosos. Nós muitas vezes estamos orando pela prosperidade, mas negamos o nosso dízimo e a nossa oferta. Nós somos fortes em solicitar ao Senhor que o Senhor traga a cada um de nós. Mas nós somos frágeis de entregar aquilo para Deus. Faz sentido ou não? Gente, eu comi aquele açaí, Deus ministrou tanto ao meu coração. Se Ele está dando na mesma excelência em que Ele está vendendo, Ele está perdendo com a mesma força que Ele faz quando Ele ganha. Eu olhei para Léo e disse, Léo, a gente vai almoçar, agora eu quero que Deus fale contigo. Porque Deus já falou comigo tanto e eu queria saber, e aí? Eu não estou sentindo que a gente vai almoçar aí não. Ele disse, não, Deus falou comigo que a gente vai almoçar lá na entrada da cidade. Eu digo, Léo, meio-dia em Itaporanga, para a gente ir lá para a entrada da cidade. Lá vai a gente para a entrada da cidade almoçar lá, gente. Quando a gente chegou lá, a mulher nos cedeu o almoço. A gente ia passar 24 horas. A gente se deitou numa praça e disse, agora vamos descansar o almoço, vamos orar. Gente, quando eu me deitei, que fechei os olhos, eu disse, Senhor, eu estou escutando pássaros, eu estou escutando crianças saindo da escola, mas eu queria escutar a tua voz, Senhor. Audivelmente é algo que o Senhor precisa no meu coração hoje. Ele disse, vá para casa. Eu disse, não, Senhor, é 24 horas, não passou nem meio-dia ainda. Ele disse, vá para casa. Eu digo, Senhor, eu sei que isso é um desejo do meu coração. Eu sei que não é o Senhor que está falando, porque o Senhor quer meu sacrifício de amor, né? É um voto na quaresma, é coisa de bispo, de crente, um voto lindo desse para eu poder dizer como foi dormir na rua. O Senhor, quem está falando sou eu, né? Ele disse, vá para casa. Eu disse, está certo, Senhor, se é a tua voz no meu coração, faz o seguinte, me dá agora um versículo bíblico aqui na minha cabeça, que quando eu abro a Bíblia tem a palavra casa, se tiver, aí eu vou para casa. Aí ele disse, está certo, Marcos 6,4. Aí eu abri, tinha lá a palavra casa. Aí eu disse, Léo, levanta, vamos para casa. Ele disse, oxe, para casa, bispo? Veja, a minha expectativa era que eu passasse 24 horas na rua, que eu passasse na dependência, que eu passasse nessa experiência, no sofrimento. E Deus disse, vá para casa. Mudou a minha rota, transformou a minha perspectiva. Eu não posso ficar segurando uma coisa. Eu não posso achando que Deus só vai fazer de um jeito, porque eu defini desse jeito. Ou acaso Deus não pode fazer as mudanças na sua vida? Ou acaso Deus não está querendo transformar de um jeito novo a sua história? Será que Deus não está falando para você sair desse sofrimento, só que você não abre a caixa da sua cabeça e acha que tem que ser do jeito que você quer? Será que você não está orando e já está dizendo a Deus como é que Ele tem que dizer a você? Será que você não está vendo as respostas tendenciosas à forma que você quer que Deus responda? Você precisa pensar sobre isso. Essa é uma das coisas mais difíceis da vida de oração, é aceitar que Deus não está comprometido com o nosso plano, Deus está comprometido com o seu propósito. Queridos, não dá para encaixar Deus nas nossas perspectivas, no quadro da nossa mente. É necessário abrir o nosso coração para dizer, Senhor, fale tudo, abra minha mente para ver que novidade é essa. Você lembra, na cabeça de Jessé, pai de Davi, não tinha mais filhos. Isso é, na caixinha das possibilidades dele, se esgotaram. Aquele menino mais novo, é claro que não vai ser ele o rei. E adivinha onde Deus foi? Deus foi naquele que estava fora da caixa. Deus foi naquele que estava fora das possibilidades. E você talvez esteja aí, engessado na sua mente, porque você é muito experiente, você é um cristão muito experiente, você é uma pessoa de muita oração, porque Deus sempre fala comigo nas madrugadas, certo?
Quem está determinando isso é você? Deus não pode falar com você de manhã não, porque não, Deus sempre fala comigo nas madrugadas. É você que determina o jeito que Deus fala com você. Eu não consigo perceber isso. Eu consigo ver uma abertura para dizer, Deus, como é que o Senhor vai falar hoje? Como é que o Senhor está falando comigo agora? O que é que o Senhor está direcionando para mim? Abra a minha mente para perceber essa novidade de vida que o Senhor tem para mim. E não simplesmente colocar Deus numa caixa e dizer, porque Deus só fala comigo quando eu acordo 3 horas da manhã. Teve uma época que eu fiz isso. Quando eu acordo 3 horas da manhã, é Deus, vou levantar. Se eu acordasse de 1h30, não é Deus não, Deus só me acorda de 3. Oxi, não faz sentido isso, gente. Nós precisamos nos colocar na posição de dizer, qual é a hora que Deus pode falar com você? Acorde todas elas e pergunte, é o Senhor? É o Senhor? E não importa. O Senhor mudou o horário, foi Senhor, não é mais 3? É 2? É 1h30? A partir daqui vai ser assim, Senhor? Todo dia vai ser um dia diferente? Me diz aí. O Senhor vai ter um padrão comigo? Não vai ter um padrão? O Senhor é quem manda. O Senhor é quem diz. É assim, gente. Quando o nosso coração é transformado, nós percebemos, Deus respondeu a nossa oração. Talvez o sofrimento que você esteja passando seja mais um problema de percepção do que um problema de fé. Talvez seja um problema de percepção, de sensibilidade, do que um problema de fé. O Senhor te ama hoje. Hoje. E o tempo chegou. Eu só não consigo dizer a forma que será, para que você possa ter a resposta desse sofrimento que você ora tanto. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você pudesse agora lembrar dos seus motivos de oração que se repetem. Talvez você esteja fazendo isso há tantos anos, mas esteja determinando a Deus como a resposta virá. Sabe, talvez você esteja determinando a Deus como é que você quer que o seu varão ou a sua varoa venha. Peraí, será que Deus não pode colocar aí uma característica a mais ou a menos no seu pedido, não? Será que Deus não pode dizer, sabe? Oh, gente, eu queria pastorear, sei lá, era em Patos mesmo que eu queria pastorear. Mas às vezes a gente fica, sabe, brios. E esses brios e vaidades que muitas vezes consomem a nossa vida, nós chamamos de sofrimento. Não chame de sofrimento aquilo que é vaidade. Deus não tem compromisso com as suas vaidades. Deus tem compromisso com aquilo que você precisa de fato. Faz sentido essa palavra para você, meu filho? Deus, Ele quer responder e ter boa vontade com você. Mas é necessário que você se posicione de um jeito humilde de coração. Eu queria que você pudesse fazer isso agora. Eu não sei qual das 3 perspectivas mais te fere, mas talvez o sofrimento se repita a cada dia porque falta que você confesse o seu pecado. Que tal você fazer isso agora? Ou talvez seja porque você não respeita o tempo. E que tal você dizer a Deus, Deus, eu descansei, eu descanso, eu estou entregando na tua mão, no teu tempo vai chegar. Ao invés de estar todo dia insatisfeito, parando a vida por causa disso, Senhor, eu vou viver a vida que o Senhor tem para mim. No teu tempo chega, no teu tempo vem. Ou talvez seja porque você determinou o jeito que Deus tem que fazer. Deus está querendo trazer para você hoje uma perspectiva diferente. Rasgue sua mente e o seu coração. Espírito Santo, aqui estão mentes e corações abertos, dispostos a voltar ao início do caminho, a refletir sobre as faltas, os requisitos que não estão sendo preenchidos. Mas, Senhor, nos tire do sofrimento a partir dos teus propósitos. Nos permita conhecer os tesouros que estão propostos em cada sofrimento que insiste em nos acompanhar. Nos permita ver com teus olhos, Deus, aquilo que o Senhor precisa mexer dentro de nós, nos tornar mais perseverantes. Nós desejamos ser teus amigos, Senhor. Confiamos na tua boa mão, confiamos no teu tempo, confiamos no teu jeito. Certamente será melhor do que o nosso jeito, certamente será melhor do que a nossa forma de receber. Mas abre os nossos olhos, Senhor, nós somos limitados.
Nós somos tendenciosos no nosso pedido, Senhor. Nós não pedimos conforme o Senhor deseja, mas nós pedimos conforme o nosso interesse. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós. Nos permita ver os tesouros que existem no sofrimento. Em nome de Jesus.